Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. O papo de hoje é sobre compra de carros usados. Então, se você está pensando em comprar um, presta atenção nas dicas de hoje para você poder comprar um carro com segurança e acabar com as dores de cabeça. Se tem uma coisa que acaba principalmente com o seu bolso, com o seu dinheiro, é fazer uma compra errada. Então vamos lá. Primeira coisa que eu sempre oriento para uma pessoa que está pensando em comprar um carro usado é não focar somente na quilometragem. Muitas pessoas colocam isso como um filtro na hora de comprar esse carro usado, dispensando principalmente carros que têm uma quilometragem acima dos 100 mil. Mas eu sempre falo, primeiramente, faça uma breve entrevista com o próprio dono do carro para entender como ele utiliza ele. Mais vale um dono cuidadoso com um carro de mais de 100 mil quilômetros do que você comprar um carro ali de 30 a 50 mil quilômetros de um dono que não tem cuidado nenhum. Tanto é que nós estamos vendo inúmeros casos de carros aí com cerca de 30, 40 mil quilômetros com motor travando. Principalmente os carros que têm o sistema de correia dentada banhada a óleo. Ou seja, isso está acontecendo devido à falta de manutenção, como também uma manutenção sendo feita da maneira incorreta. Ou seja, economizando nessas manutenções, principalmente na troca do óleo lubrificante. E se tem uma coisa que custa caro, é fazer o motor. Então, mais vale aquele dono que tem um carro com 100 mil quilômetros, mas, a rigor, realiza as manutenções, troca o óleo no período correto, utiliza o óleo lubrificante específico ou então que excede as características previstas ali no próprio manual em si. Enfim, isso vai ser muito mais benéfico. Outro ponto é, claro, a condição de uso, o tipo de uso que ele faz. Se for um carro que ele é utilizado na maior parte do tempo dentro da cidade, entenda que o desgaste ele acaba sendo maior. Não somente na questão da própria motorização, do sistema de trem de força, o powertrain, mas em todos os outros componentes, seja o sistema de freios, seja o sistema de suspensão, a caixa de direção em si, pelo fato de exercer maior força sobre o mecanismo, maior número de vezes que o volante é esterçado, enfim, tudo acaba sendo mais exigido quando esse carro ele é submetido a um uso severo, como também é caracterizado como severo o uso fora de estrada. Então atenção a isso, tire do seu filtro a quilometragem e busque primeiramente um carro que vai ter uma manutenção em dia. E nessa hora muita gente acaba comprando um carro ruim, por quê? Porque além do filtro da quilometragem, também vai muito buscando um carro por uma determinada cor. Muitas das vezes, e assim como eu já cometi esse erro e acabei comprando um carro ruim porque eu queria um carro em determinada cor e não comprei um outro carro que tinha o mesmo preço em uma condição muito melhor porque não era a cor que eu queria. Então, tire aquele filtro de cor também, porque muitas vezes você vai ter um carro branco em um excelente estado, sendo que você está querendo comprar um carro preto. Então, fazer aquele filtro de carros por cor também é um péssimo negócio. Aí temos mais uma outra condição, e isso vale muito para quem está principalmente dentro da cidade de São Paulo, mas também no Brasil inteiro, até porque nós temos a questão de documentação conforme o final da placa. Se a pessoa é da cidade de São Paulo, o que acontece? A pessoa vai então deixar muitas vezes de querer comprar um carro que tenha uma placa de final 9, porque não vai conseguir rodar nas sextas-feiras e assim vai ser um tanto quanto difícil uma saída mais cedo da cidade de São Paulo para poder viajar. E esse fator também acontece na questão do pagamento do licenciamento, entre outras taxas existentes. Então, tire também essa questão do filtro por final da placa, porque novamente você pode estar deixando de comprar um bom carro somente porque ele tem uma placa diferente daquilo que você estava buscando. É claro, existem condições, se você é de fato da cidade de São Paulo e precisa de um carro que possa rodar especificamente naquele dia, e aí sim você então não pode ter o carro com aquele tipo de final de placa, com toda certeza você vai querer fazer esse filtro.
mas entenda que muitas das vezes você pode estar então deixando de comprar um carro melhor de acordo com o orçamento que você tem. E agora, para finalizar, algo extremamente importante, algo que você, em hipótese alguma, pode comprar um carro usado sem fazer isso, que é realizar uma consulta do histórico desse carro, saber como que está a documentação dele, saber se de fato ele não teve algum tipo de sinistro, uma batida, se ele tem passagem por leilão e por aí vai. E aí existem inúmeras maneiras. Uma delas, por exemplo, é o próprio site Olho no Carro, que você pega a placa desse carro, joga nesse site e ele vai te dar um histórico completo, toda a capivara do carro ali, ele vai aparecer nesse site para você, e aí você vai saber se ele tem algum tipo de bloqueio, débitos na parte de documentação, se ele passou realmente ali por um histórico de leilão, seguradora, algum tipo de sinistro, vai saber o histórico de proprietários, a última vez que esse carro foi registrado uma quilometragem, por exemplo, seja na compra, na venda, alguma negociação, ou então dentro de concessionária, entre outras informações mais. Através do site do Olho do Carro, você consegue ter tudo isso de uma maneira online, ou seja, você faz a consulta e você já tem todo esse histórico e não tem a necessidade, muitas vezes, de ser surpreendido naquele momento que você, às vezes, anda muito para poder ver o carro pessoalmente. Numa dessa, você já economiza bastante, economiza tempo, dinheiro e, é claro, né, todo esse desgaste de você ir lá ver o carro e descobrir que ele tem algum tipo de bloqueio ou qualquer tipo de problema. Então, faça esse tipo de consulta. Aliás, nós temos o nosso cupom, vai te dar 15% de desconto. A Olho no Carro é uma empresa que nós buscamos essa parceria para dar esse benefício aí para vocês. Então, digita cupom CARAMPA e você vai ter 15% nesse tipo de consulta. Outro ponto é, claro, os outros tipos de consulta que você pode fazer, a própria vistoria cautelar, que aí sim é de uma maneira física, e então você vai ter que, de fato, estar junto com o carro, levar para o órgão credenciado e assim realizar aquela vistoria que é um tanto quanto minuciosa para descobrir se ele tem algum tipo de dano estrutural e por aí vai. Aí eu falo para você que esse é um ponto que mais vale você realizar quando você já está então meio que fechando o negócio, só para ter certeza que está fazendo uma boa compra. Agora, não deixe de fazer uma consulta antes de ver o carro, porque caso contrário, você pode sofrer exatamente um grande problema de perda de tempo e de dinheiro. Algo que eu falo que eu já fiz isso, acabei vendo carros e perdendo meu tempo sem ter antes feito uma boa consulta. Bem, nós não vamos entrar no quesito aí de manutenção, entre outros pontos mais, aliás, né? Se você é leigo, você fica muitas vezes dependentes aí de uma opinião de um mecânico, não sabe como fazer uma boa avaliação, identificar batidas, entre outros pontos mais. Para isso eu fiz um checklist, né, com passo a passo de como fazer essa avaliação e assim fazer uma boa compra de um carro usado. Vou deixar aqui na descrição para que você possa então conhecer o nosso checklist e assim, com base nele, num passo a passo, com videoaulas, você vai então seguindo esses passos e vai saber quais perguntas realizar aí para esse proprietário e assim saber se ele está até mesmo mentindo ou não a respeito do histórico do veículo, das condições do veículo e por aí vai. Vou deixar aqui na descrição. Agora deixe os comentários aqui embaixo aquilo que você gostaria de saber e também as suas experiências na compra de carro usado. O que você prioriza, aquilo que você faz antes de comprar um carro usado. Vai ser fundamental até mesmo para ajudar outras pessoas que estão pensando em comprar um carro usado. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Um grande abraço e até mais.